Bom dia, a paz de Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Meu querido, nós vamos falar sobre um fogo abrasador. Sempre amei estudar a palavra de Deus, desde a minha adolescência. Comecei a estudar a palavra de Deus aos 14 anos, mais ou menos, e não parei mais. Eu amo estudar a Bíblia. E aprecio quando eu encontro algum texto que verdadeiramente mexe comigo. Quando eu estava mais ou menos entre os 18 e 19 anos, o meu coração começou a arder, como se houvesse algo tremendo dentro dele. Mas eu quero falar um pouquinho antes. Aos 14 anos, eu desci as águas. Quando eu saí de dentro do batistério, eu estava saindo de dentro das águas. Eu estava todo molhado e o meu corpo estava como se fosse uma fogueira ardente. Queimava dos pés na cabeça. Um calor intenso. Eu não conseguia entender. Na época, principalmente, eu era bem adolescente. Mas quando eu cheguei entre 18 e 19 anos, eu comecei a sentir esse mesmo calor no meu coração. Uma vontade, um anseio, um desejo ardente de anunciar a palavra, de pregar a palavra de Deus. Eu ficava incomodado com as pessoas, os jovens da minha idade, que estavam todos enveredando pelos caminhos do pecado, da bebida. Na época não tinha drogas, mas as drogas eram o cigarro, a bebida e outras coisas mais que eram usadas pela juventude na minha época. E isto me entristecia. Então eu comecei a buscar o Senhor, e a ler a palavra, e a buscar o Senhor. E quanto mais eu buscava, mais o meu coração ardia. Uma vontade, como se tivesse algo queimando dentro de mim, uma fornalha. E aí, querido, eu gostaria de compartilhar isso com você, mas não a minha experiência, o que diz a Bíblia. Olhe bem, Davi, falando no Salmo 39, verso 3, ele coloca da seguinte maneira: acendeu-se dentro em mim o meu coração, e enquanto eu meditava, ateou-se o fogo, então falei com a minha língua. Davi aqui, ele está realmente se expondo através de uma meditação. Ele estava meditando sobre a sua vida, as circunstâncias que o envolvia, a sua fragilidade, os seus pecados, o tempo curto de vida que ele tinha. E ele faz uma pergunta ao Senhor: Senhor, o Senhor podia me dizer quanto tempo de vida eu ainda vou ter? Porque eu creio que é muito curto tempo. E isto fazia com que o coração dele se acendia como se fosse uma lareira, e o calor tomou conta do seu coração. É glorioso, meu querido. Talvez você não tenha ideia de como é bom você viver um momento assim na presença de Deus. É único. Não é uma coisa pública que você vai, sabe, buscar lá num culto onde tem um pastor abençoado, onde tem... Não é isso não. É você e Deus. Assemelha-se ao conselho que Jesus deu ao entrar no quarto: fecha a porta, a sós fale com teu pai. É quando você derrama sua alma diante do Senhor e você começa a sentir a presença de Deus como um fogo abrasador, incendiando você e levando você a compreender a sua fragilidade e a grandeza de Deus. É extraordinário. Não há nada melhor, mais gostoso do que isso. É a maior experiência que um ser humano pode ter na terra. Mas eu quero comunicar a você também esta palavra que procede da boca de Jeremias, no capítulo 20, verso 9. Mas se eu disser, não me lembrarei mais dele e não falarei mais no seu nome, sua palavra me é no coração como fogo ardente, encerrando nos meus ossos. Estou fadigado de contê-lo e não posso mais. Aqui Jeremias estava colocando também as suas adversidades. Você pensa que é fácil servir a Deus? Não é não. Não é fácil, é glorioso. Olha a diferença. Fácil não é,
mas é glorioso. Por que é glorioso? Porque Deus é real. Porque Deus se manifesta no homem, Ele se comunica conosco, Ele interage conosco, Ele mostra o seu poder, a sua grandeza, a sua magnitude, Ele se revela de uma forma extrema e, como diz o texto, Ele é como um fogo abrasador. Você não tem controle, você sai de si mesmo. E é o Espírito de Deus que toma conta de você, querido. E fica uma coisa extraordinária. Só que quando você sai desse momento de arrebatamento espiritual e você volta à real, você vai cair numa situação que o mundo te propõe. Sofrimento, angústia, perseguição, tristeza, pessoas falando mal de você, levantando falso contra você, é todo tipo de coisa, pessoas tentando denegrir a sua imagem, tentando derrubar você. Tudo isso está acontecendo. Jeremias passou por isso ele foi chamado profeta chorão, porque ele sofreu muito, muito, muito. Quando Jeremias falou isso, ele estava com a canga no pescoço, sofrendo humilhação diante de Israel. O maior profeta, um dos maiores profetas de Israel. Você está pensando que é fácil? Não é. Vou repetir, é glorioso. Busque o Senhor, experimente isso e você nunca mais vai querer coisa igual. Isso é superior a qualquer prazer que esse mundo possa oferecer. Deixe o Espírito de Deus incendiar seu coração, a sua mente e conduzi-lo para a presença desse Deus tão forte e poderoso, que queima, mas não consome, mas traz bênçãos inefáveis ao seu coração. Amém? Vamos orar. Pai eterno, obrigado por ter me revelado mais uma vez a tua palavra de uma maneira grandiosa e que ela chegue aos corações e estimule, ó Deus, o coração de outros que anseiam por ti a buscar a tua face e a experimentar, ó Deus, esse grandioso calor espiritual que só o Senhor pode trazer ao nosso íntimo. É a bênção que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.